Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, 5 da manhã, sua primeira notificação do dia, você já sabe, o react da coletiva de aventura. Eu literalmente acabei de chegar da Ilha do Retiro, são 11h50. Peço pra você, vou até aumentar um pouquinho o som pra galera não falar que ficou baixo como da última vez, mas eu peço pra você não esquecer de apertar no gostei, a gente tá muito perto de bater 100 mil. Expliquei a situação, infelizmente a internet na ilha parou no momento que a coletiva de aventura começou, e a gente acabou a live muito antes da hora. Teria a coletiva toda ainda, teria a resenha depois, mas enfim, gente, faz parte. Queria pedir pra você, aperta no gostei, aperta no inscrever-se. E vamos que vamos, coletiva de aventura. Eu tô na internet do hotel. Espero que eu não precise editar esse vídeo, eu espero que dê tudo certo. Eu fiz a pergunta na coletiva e depois tive de sair porque a internet caiu, eu tive de subir pra ver como tava o notebook, eu não vi a live tava encerrada. Então, literalmente, só vi a primeira pergunta. Vamos lá, na tela, coletiva, Jair Ventura, 1, 2, 3 e... play. Entrevista coletiva de imprensa com o professor Jair Ventura após a vitória do Vitória contra o Sport pelo placar de 3-1 no Campeonato Brasileiro da Série A. Professor, boa noite. Narra Santiago, Canto Rubro Negro. A gente sempre fala muito nas últimas coletivas fora de casa, Palmeiras e Cruzeiro, com relação às características do adversário, bola no espaço e tudo mais que a gente já vinha falando. Só que hoje funcionou muito bem a nossa parte ofensiva, triangulações com ataques ao espaço, muitos cruzamentos na área, e a gente consegue também nas transições ajustar. Queria te perguntar primeiro, nesse pouco tempo que você teve de treino, ou praticamente nenhum tempo de treino, como foi para já ajustar para esse jogo? E também qual foi a questão física dos jogadores, já que a gente tem um jogo desgastante lá no Palmeiras, com um gramado, enfim, à parte. Como foi para você ajustar a equipe com o César Lucena, que, se eu não me engano, só tem 2 ou 3 jogos na competição, para entender um pouco mais da equipe do esporte, e também como o desempenho ofensivo hoje funcionou com pouquíssimo tempo de treino, já que as nossas características funcionaram bem hoje? Olha, muito boa observação. Antes de responder, eu quero agradecer e parabenizar a nossa torcida, né? Mais uma vez Mais uma vez, parabéns a todos vocês. um espetáculo. A todos nós. O Aeronegro nos levaram praticamente dentro do nosso avião. Uma linda festa, todos nós emocionados, arrepiados, não tem como ser diferente. E hoje eles lotando aqui a nossa parte, né? Fazendo uma linda festa, cantando do início ao fim, nos apoiando. Então, com certeza, isso é muito motivante para nós profissionais, saber da dificuldade que é sair das suas casas, a situação financeira, a viagem, e mostrar como essa torcida é apaixonada. E isso nos deixa ainda mais motivados, como eu falei, para a gente estar podendo, de alguma maneira, proporcionar alegria para eles. E fico feliz que hoje é uma vitória importante, uma vitória onde a gente teve o controle praticamente total do jogo, do início ao fim. Tomamos um gol ali para dar a situação que estava muito fácil, e a gente volta no segundo tempo, fazemos uma mudança, entendendo que a gente precisava mais de um pouco de ataque e espaço, no caso com característica diferente do Renzo, um cara mais de sustentação de primeira bola. Lembrando que eu falei ao longo da semana que uma das dúvidas também era Kaiser ou Renzo, né? E logo na primeira bola ele já consegue mudar o lado oposto, chega e tem uma situação de gol, e na segunda bola a gente já praticamente define a partida, né? Depois a gente controlou através da posse do nosso jogo em organização ofensiva. Sobre o estudo do esporte, né? O Cezão é um cara que foi meu auxiliar aqui na minha época. Um dos caras pode ter ser humano igual, mas igual esse cara não tem, um ser humano fantástico, né? A gente sabe, eu fui auxiliar da casa também, quando as coisas não estão boas, a gente acaba pegando esse momento. E a gente estudou muito na situação de algumas ideias de jogo dele, algumas situações de características dos atletas. A gente conseguiu, graças a vocês, a informação que o time vinha, acabou batendo o que a gente estudou. Graças a vocês, olha só. E a gente conseguiu neutralizar bem e ainda fazer o nosso jogo que nós queríamos, né? Esse jogo de amplitude, usar o sistema para dar dificuldade para mobilidade e a marcação dos laterais e dos volantes deles, e conseguimos criar bem, usando a nossa amplitude pelos dois lados, com o Ramon e com o Cáceres, e usando o corredor central também, onde a gente conseguiu envolver bem, conseguimos algumas triangulações e conseguimos ter o controle do jogo, acho que foi o mais importante. A gente respeitou muito a equipe do esporte. Muitas pessoas acham que já caiu, é o lanterna, e a gente tem aquela obrigatoriedade de vencer. Se você pensar pela obrigatoriedade de vencer, o Palmeiras teria a obrigatoriedade de nos vencer também. O vice-campeão, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro enfrenta uma equipe que está na zona do rebaixamento, eles teriam como obrigatoriedade de nos vencer, e não aconteceu. Porque a gente pagou muito preço,
A gente marcou os caras pra caralho, a gente botou o pé na bola o tempo todo, tiramos a maior virtude deles, que são os cruzamentos, e mesmo assim eles tiveram 38 cruzamentos, mas o nosso encaixe de área estava muito bem feito e a gente saiu de lá com um ponto importante. Ponto importante com a vitória de hoje, que nos deixa 4 jogos de invencibilidade, que corrobora a situação que a gente vem numa crescente esportiva de performance e não vinham as vitórias. E hoje o nosso camisa 9 volta a marcar, então o que a gente estava precisando nesse momento na reta final. Você vê que o Davidson danou a fazer gol lá no Fortaleza, já tirou o Fortaleza de outro da briga lá de baixo, já está nos alcançando. Então todo clube, todo time precisa dos seus camisas 9 para estar fazendo gol, né? O Baralhas, que eu apelidei ele quando nós trabalhamos juntos de volante artilheiro, hoje voltou a marcar, graças a Deus, na minha vez aqui também. Eu tenho que ver só a súmula, tá? Se foi gol contra de Luan Cândido ou se foi gol de Baralhas. Pra mim, claro, gol de Baralhas, né? E importante, nessa vitória nos deixa ainda vivíssimo dentro da nossa competição. Hoje uma vitória que, cada vez que a gente não ganha, a gente vai ficando mais longe dos objetivos. E quando a gente vence, a gente ficando mais próximo. Então é isso. A gente sabe a dificuldade que temos do próximo adversário. A gente fala muito de uma surpresa do Campeonato Brasileiro, mas para mim é uma realidade do futebol brasileiro. Todo mundo sabe o trabalho do Juninho, que é feito a longo prazo lá, o trabalho da seriedade, de melhoria, de cumprir com seus compromissos. Quero parabenizar o Juninho, né, o Paulinho que chegou depois, mas o Juninho, que nós somos do futebol, a gente já acompanha, já enfrentei ele diversas vezes, né, e a gente sabe do trabalho que é bem feito, a organização, a seriedade que eles trabalham com o futebol, e hoje eles estão colhendo o fruto, né? Então a gente sabe que não é uma surpresa por tudo que o Juninho faz dentro do Mirassol, de uma equipe que joga muito bem, que marca alto, que sai curto, né? Tem uns comportamentos muito definidos, vai ser muito difícil, a gente sabe, mas só vou falar disso depois de meia-noite. Hoje a gente consegue a nossa segunda vitória fora de casa e nos deixa momentaneamente fora da zona. Acho que eu respondi todas as suas perguntas. Valeu. Já antecipei algumas também, né? Tô cansado. Ô, Jair. Boa pergunta, né? Ele conhecia, então, o César Lucena por ter sido auxiliar dele. As ideias que, apesar de César Lucena ter 2, 3 jogos, ele tinha noção. E, de fato, o que aconteceu no campo realmente foi o suficiente, mais do que suficiente para o Vitória ganhar. Poderia até ter feito mais uma crítica, não, tá? Mas se o Vitória vence 4-5-1, tava na conta. Boa noite, Fábio Almeida, do canal do PH da Notícia. Você falou praticamente já do todo coletivo, parte estratégica, tudo isso. Mas eu queria trazer 2 pontos, já indo para o lado individual. No jogo contra o Palmeiras, você citou que todo mundo jogaram bem, todos os jogadores, mas eu acho que talvez o Aitor tenha ido um pouquinho, né, não tenha ido na linha de igual os outros jogadores, porém hoje foi muito bem, puxou os contra-ataques e foi ali agraciado com um belo de um gol depois do cruzamento de Castro. Bola difícil. Você faria isso também, igual a cavada ou não? Não, só pra saber, ali eu segurava, puxava e dava direita ali, diferente de Ronald, que Ronald deu um coicinho de frango ali, mas tudo bem. E aí eu quero falar... Rapaz, Jair Ventura não está acostumado com o nosso PH. Do Renzo. O Renzo que vem algumas partidas abaixo de quando você colocou ele como titular. E hoje, não vou dizer que foi uma entregada, mas na hora do domínio dele, ele dominou errado e surgiu o contra-ataque e o gol do Sport. Queria que você falasse esse equilíbrio e também a entrada. Você tirou o Renzo para a entrada do Kaiser. Eu queria que você falasse dessa troca, se realmente foi para segurar o atleta, para dar confiança ao Kaiser, segurar um pouquinho o Renzo. Queria que você falasse sobre essas 2 situações. Olha, sobre a troca, como nós estávamos na frente da partida, eu achei que eu precisava menos de um cara de sustentação, de briga, de parede, e sim mais um atacante de mobilidade, ataque, espaço e força. Né? Que a equipe do adversário iria se jogar, já que estava perdendo na sua casa, diante da sua torcida, e iria nos dar espaço. E a gente consegue, dentro dessa estratégia, eu falei para o Kaiser, ataca o espaço o tempo todo. A gente estava falando de equipes que a gente enfrentou que ataca o espaço, e o meu pedido para o Kaiser foi esse. E fico feliz que logo no início do jogo ele já faz o gol que nos dá uma tranquilidade maior. E a partir dali a gente conseguiu controlar bem o jogo e saímos com essa vitória importante. Qual foi a outra? Desculpa.
Então, na verdade, a mudança foi por conta das circunstâncias que eu sempre falo. De estar na frente do placar, de saber que nossos adversários iriam se jogar e de precisar de um jogador com característica diferente, que o Kaiser me dá esse ataque, espaço e força, que o Renzo me dá mais sustentação, primeira bola e raspada. Era Aitor, na verdade, né? Era pra falar de Aitor, mas pegar confundiu. Mas não tem problema não, bora. E boa noite, Lucas Holanda, pro meu canal no YouTube. Acho que todo mundo aqui já acompanhou vários trabalhos que tu fez na carreira, né? Goiás, Juventude, aqui no esporte a gente acompanhou mais de perto. E, pelo menos na minha opinião, a principal marca do trabalho sempre é a competitividade, independentemente do cenário, né? Se tem jogo quarta, domingo, se tem jogo fora de casa. Mas queria, para além dessa competitividade, o que é que tu destaca nesse teu Vitória, que tá fora da zona de rebaixamento no momento, tem mais 3 jogos aí, 2 em casa, para tentar sacramentar essa permanência? Olha, muito bem observado. Uma coisa que eu sempre garanto para quem me liga e vai me contratar, que eu posso garantir, são equipes organizadas e competitivas. Isso aí a gente não pode abrir mão. Os resultados, por vezes você joga bem, tem 20, 30 finalizações e a bola não entra, mas você não deixou de ser competitivo e organizado. E a equipe do Vitória é extremamente organizada, segue cada vez numa crescente ainda, são 4 jogos de invencibilidade numa Série A. A gente vinha baliza 0, 3 jogos, acabamos sofrendo um gol nesse jogo. Então um gol em 4 jogos, mas ao mesmo tempo a gente fez de novo 3 gols jogando fora de casa. A gente tinha feito contra o Vasco, mas acabamos sofrendo a virada ali no final. Então eu acredito que se você não tiver organização e competitividade, você não consegue competir, ganhar um Santos na Vila, empatar com o Allianz, com o Palmeiras dentro do Allianz, né? Então assim que eu acredito, assim que eu trabalho. Agora o segredo de deixar eles assim eu não posso falar, né? Senão eu não vou ter mais emprego. Mas com certeza é isso que o Fábio me ligou para conversar, para me trazer. E eu falei, você vai ter um time organizado e cobrança muito forte no vestiário. Com certeza, e tá certo. Competitivo. E isso aí, vocês que acompanham meu trabalho sabem, foi assim quando eu passei por aqui, em todos os clubes que eu passo, de ter uma equipe organizada e competitiva. Né? Isso acho que é um marco forte do nosso trabalho, ou da minha comissão, quando a gente chega, de dar equilíbrio da organização e cobrar o máximo desses caras por competitividade. Você pode estar num momento ruim tecnicamente, perdendo gols, de repente tendo falhas, mas competir, meu irmão, competir é sobre o coração, luta, entrega. Isso você tem que estimular através de dia a dia, de treinos também. A gente faz treinos competitivos, a gente gera competitividade interna, que parece que não, essas coisas que ele fala, joga fulano, joga ciclano. A gente tem alguns segredinhos que a gente faz para deixar o grupo competitivo, para resgatar atletas que de repente já estavam fora do contexto, como o Hiller, como o Braga, resgatar esses caras e a torcida entender que a gente não está aqui para estar brigando contra a nossa torcida, mas sim de recuperar jogadores através de competitividade, né? Então fico feliz desses jogadores de estar recuperando, os jogadores estarem entendendo o que é o Vitória acima de tudo, e que a gente está vivo aí dentro do nosso objetivo. Eu não sei o que vai acontecer, temos jogos difíceis pela frente, mas se a gente continuar organizado e competitivo, a gente está muito mais próximo da nossa permanência, que é o objetivo. Jair, boa noite. Pedro Maranhão, do NE45. Quando você passou pelo esporte, era um cenário também, talvez parecido com o atual, né, aqui do clube. Era um cenário de briga contra o rebaixamento. Naquela época você conseguiu salvar o esporte e o presidente na época era o Milton Bivar, né, que acabou falecendo na última semana. Você convivia bastante com ele aqui nesse período. Muito. No Recife. E eu vi que você foi uma das pessoas que mandou, né, uma coroa de flores pro velório do Milton. Então eu queria que você analisasse, de alguém que observa de fora, o cenário do esporte hoje. Você que passou por aqui, chegou até a ser procurado na mudança dos treinadores durante a competição, e também sobre essa questão do Milton, né, que acabou deixando o clube na última semana. Você tinha uma ligação forte com ele. Muito forte. O Milton, a gente estava falando, eu falei do César, né, cara, do Cezão. O Milton também tá na minha vida como um dos melhores presidentes que eu trabalhei, um ser humano, diferente, né, cara? O cara quem conheceu no dia a dia, o cara que estava sempre com a gente, o cara que me levou aí pra gente conhecer esse Cirimole, né? Cirimole estava sempre com a gente saía, a gente tomava um vinho, a gente tomou um vinho quando a gente livrou. Eu lembro que quando a gente livrou, a gente foi jantar, aí ele pode escolher o vinho hoje. Aí eu escolhi um vinho e tal, aí foi começando a dar meia-noite assim, ele falou, porra, meu velho, me chamava de meu velho. Ele, porra, sabe o que é foda agora? Eu falei, o que foi? Ele, porra, amanhã já começa Pernambucano, já tem que montar o time, a nossa alegria acabou agora. Eu falei, então aproveita antes que vire a noite. E esse era o Milton, cara, um cara diferente, um puta gestor, um ser humano também diferenciado, um cara que é agradável estar do lado dele, sabia conduzir as coisas mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins,
né? Então, meus sentimentos para a família, o que eu fiz foi uma singela homenagem, já que estava trabalhando, não pude estar presente, mas é um cara que eu vou levar para sempre no meu coração. Com certeza foi um dos principais presidentes que eu trabalhei, que a gente teve uma sinergia muito boa, e fico feliz que o nosso trabalho aqui tenha dado certo e a gente tenha conseguido deixar o esporte naquela ocasião na primeira divisão. Jair, boa noite. Prazer em revê-lo. Carlos Miguel, da Canal Multiplay. Queria que você fizesse uma projeção, eu sei que você acabou de sair de uma partida, mas a projeção dos próximos 2 jogos, porque o Vitória vai pegar o Mirassol, que está aí em zona de Libertadores, depois pega o São Paulo, está um pouco abaixo da tabela. São jogos difíceis que você vai ter pela frente para tentar manter o time fora da zona de rebaixamento. Obrigado. E o RB nesse meio aí, né? Nada. A gente ainda tem o Bragantino fora, um jogo dificílimo. Só que eu tô aí ano que vem eu completo 10 anos de treinador. Hoje eu fiz 392, eu conto jogos, 392 jogos como treinador. Então ele vai bater 400 no Vitória, porque eu tenho certeza que ele vai ficar. Não é informação nada, mas eu tenho certeza. E desde que eu comecei eu não faço projeção, cara. Eu trabalho jogo a jogo, sempre pensando no próximo, porque a Série A, eu lembro quando eu estava aqui, tinha um profissional que trabalhava com a gente, e a gente tem a tabela lá, né? E aí ele falava assim, meu Deus, olha isso aqui, cara. A gente tem que arrumar o esposo aqui. Eu falei, esquece isso aqui. A gente tampou e a gente ia jogando sempre o próximo adversário. Jogo a jogo tem que ser a final de Copa do Mundo. Se tu pegar há 3 jogos atrás, você falar que a gente tinha Inter em casa, Palmeiras fora, fala, ih, não vai dar. Então vamos jogo a jogo, vai pensar no próximo jogo. Não, falei um pouco, elogiei tudo que vem sendo feito do Mirassol, mas a gente não estuda. Eu não consigo antecipar cenários para o próximo adversário, para o segundo adversário sem ser o próximo. E mesmo assim, só depois de meia-noite, senão já os poucos cabelos que eu já tenho, os brancos vão ficar mais brancos. Então eu deixo para depois de meia-noite a gente cair dentro aí dos nossos próximos adversários, e é assim que eu trabalho. Nada contra quem faz projeção, acho que super tranquila a sua pergunta. Eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos que fazem projeção, e eu sempre dou isso como exemplo, porque eu também não faço, nunca acreditei nisso, mas respeito os amigos que fazem. No futebol tem diversas maneiras de trabalhar. Eu cheguei no vestiário de um amigo nosso, treinador, e tinha essa situação dos jogos, e ele estava começando a fazer uma projeção, né? Tantos pontos aqui, mais um aqui, daqui a pouco apagou. Eu encontrei ele no Rio, eu falei, porra, tava vendo a tua projeção lá, ele falou, porra, parei de fazer. Eu falei, porque eu comecei a perder tudo. Os pontos que eu tinha que fazer foi por água. Eu comecei a jogar jogo. Eu falei, então acho que eu tô certo. Ele morreu de rir. É por isso que tu é desesperador. Você fala, não, você faz 3 aqui, ganha 1 aqui e tal, vai não sei o quê. Né? Então a gente teve uma passagem marcante aqui que eu queria lembrar também. No esporte, a gente foi jogar contra o Inter. Não sei se vocês lembram lá. E o Inter tava 17 ou 18 jogos sem perder. Aí o pessoal, porra, vamos. E depois a gente tinha o Bragantino, projeção. Porra, Bragantino em casa. Vamos preservar lá, vai dar merda mesmo. A gente preserva e ganha do Bragantino em casa. Vamos poupar os caras, viagem longa daqui para Porto Alegre e tal. Falei, cara, não vou. Os caras, porra, Jair, vamos? Falei, cara, não vou. Não posso abrir mão de 3 pontos, cara. Antes do jogo começar, a gente foi lá, quanto é que foi o jogo? Ganhamos o jogo, acabamos, né, o Inter tava na briga pelo título, acabou dificultando a vida deles, mas a gente, com aquele jogo, a gente chegou a 41 pontos, que 41 pontos aquele ano acabava livrando. Né, que a gente depois não ganha, a gente... Todo treinador que passa pelo Vitória fala em jogo a jogo, né? Bursi falava em jogo a jogo, Condé um jogo de cada vez, Carpini um jogo de cada vez, Jair Ventura um jogo de cada vez. Parece o perfil contratado? Não sei dizer, mas... A gente empata com o Bragantino em casa, e depois Atlético Mineiro a gente perde aqui, lembra? E Atlético Paranaense a gente perde, ou seja, a gente livrou ali. Então, de repente, num jogo, se eu abro mão pra gente, com o time, ficar treinando, qual é a garantia que você tem de você vencer o próximo adversário? Não tem, cara. Na Série A, então, assim, hoje a gente estaria apanhando se nós não tivéssemos vencido o Sport, mas a gente estudou o Sport. Os últimos 3 jogos, o Sport saiu na frente de Botafogo 2-0, saiu na frente de Flamengo, saiu na frente de Atlético. A gente não veio pra cá com tranquilidade, não. A gente sabia que o jogo ia ser difícil. Só que a gente conseguiu, diferente desses últimos jogos do Sport, fazer o gol primeiro. Mas o Sport, em todo momento, buscou gol, tanto eles fazem 2-1, né? Então, assim, essa obrigatoriedade, como eu falei, o Palmeiras teria que ter de vencer a gente e não venceu. Então, o futebol é assim, a Série A é isso, essa competitividade, isso resumindo tudo, para falar porque eu não faço projeção.
Jair, boa noite, parabéns pelo resultado. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Hoje, a evolução também traduziu em 3 pontos, né? Que eu tanto sinto que o Vitória realmente tem evoluído com o seu trabalho. Muita gente te enaltece com razão, com o trabalho que vem sendo feito até aqui. É bem verdade que é importante a gente esperar o desfecho final, né? Que eu espero que seja a permanência do Vitória. Mas eu percebo que muito se fala da pessoa física, pouco se fala da pessoa física Jair Ventura, que do nada sai do Avaí na Série B, do nada entre aspas, eu falo de curto espaço de tempo. Sai do Avaí na Série B, vem comandar um Vitória na Série A, um Vitória numa situação muito difícil, e até aqui vem deixando pelo menos o Vitória vivo e competitivo para brigar pela permanência. Como é que tá o Jair Ventura, com esse turbilhão de 3 meses, do Avaí para cá, tantas histórias, tantos resultados, como é que tá o treinador do Vitória nesse momento? Cara, eu tô... Difícil falar assim, mas usar uma palavra mais certo, que eu fiz a atitude certa, que é muito Sim, feliz. difícil de sair no meio de trabalho. Eu não tinha quebrado o contrato assim ainda. Quando eu saio do Botafogo no final do ano, eu avisei que eu tinha recebido uma proposta e fechei o campeonato para no final do ano, eles já sabiam, o meu presidente, o Carlos Eduardo Pereira, mandar um abraço para ele também, que foi meu padrinho, né, que me deu essa oportunidade em 2016, por isso completo 10 anos ano que vem. Eu avisei e falei, cara, eu acho que é o momento de eu viver novos ares e vou sair, que quebrei o contrato, que eu tinha mais um ano de contrato, mas avisei e só saí no final do ano. Dessa vez, foi a primeira vez, não queria quebrar, mas nós estávamos vivendo um momento muito delicado lá, um momento de 6 meses de salários atrasados, as coisas que iam acontecer e não aconteciam, então a gente achou que era o momento de sair. Lógico que quando a gente pega situações como a gente pegou aqui, é difícil, a gente estuda o nosso elenco, e eu falei, cara, esse time tem condições de sair daí. Então tudo que está acontecendo não é sobre nós, não é sobre eu, é sobre nós, é sobre os atletas principalmente. A gente conseguir entender, a gente conseguir, de uma maneira rápida, poder dar uma organização para um time, dar uma cara para um time. A gente já tem um sistema, a gente já tem uma ideia de jogo, o que fazer com a bola, sem a bola. Os jogadores que entram ou saem, todos nós trabalhamos com eles da mesma maneira, então eles são sabedores dos comportamentos que tem que ser feito com e sem a bola em todas as fases do jogo. Então acredito, inclusive, galera, que o time titular para sábado todo mundo sabe. É Thiago Couto, Edu, Camutanga, Alter, Ramon e Cáceres. Baralhos e Oliveira volta para titularidade, não vejo por que tirar, apesar de Ronald não ter feito um jogo ruim, como a galera falou, mas não vejo por que tirar. O William Oliveira volta da suspensão. Aitor, Kaiser e Eric. É isso aí. Cara, e a gente poderia estar jogando bem e perdendo como foi o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians foi um dos nossos melhores jogos, a gente perdeu o jogo. Mas foi uma equipe competitiva, foi uma equipe organizada, mas não bate-rebate, a bola bateu na linha, foi para lá, foi para cá, bateu na trave e fez o gol, a gente perdeu. Então, assim, tem coisas que são incontroláveis, mas dentro do que dá para controlar, eu estou muito satisfeito. O que vai acontecer no final, eu não sei. Mas eu acho que todo o nosso torcedor é sabedor que a gente vem numa crescente como equipe, recuperando atletas, potencializando individualmente todos esses atletas, um time extremamente organizado e competitivo, é isso que me cobraram, isso que eu falei que podia entregar, e a gente está vivíssimo aí, como a gente não faz metas, eu também não sei quem é que vai ficar no nosso lugar, se vai ser o Santos, Inter, outras equipes, eu não gosto nem de falar, senão os torcedores me xingam, mas que a gente possa estar no último jogo, como a gente está falando, que é difícil pra caramba se a gente pensar que tem que ganhar de Mirassol, tem que ganhar do Bragantino e do São Paulo, mas não sei como é que vai ser o cenário, mas que possa ser um cenário bom e eu possa estar comemorando, né? Como a gente foi, eu lembro quando eu sentei nessa cadeira aqui, que eu tomei um banho de champanhe, quando a gente comemorou o Thiago Neves, o pessoal, os caras fizeram uma festa, e até E queria parabenizar o Victor também, né? O torcedor que tatuou na verdade, meu corpo todo na perna dele, né? O Victor que tatuou esse banho de champanhe que eu tô aqui. Foi inacreditável. E que os caras vieram, então espero que possa terminar com esse final feliz. Né? A gente sabe que depende de outros adversários, equipes extremamente qualificadas, um Santos que tem simplesmente um gênio lá, né? Que é o Neymar, um dos melhores jogadores de futebol que eu já vi jogar, e que vai ser difícil pra caramba, mas o Vitória tá vivo, tá na briga, tá numa crescente, são 4 jogos de vencibilidade, e que a gente possa fazer mais um grande jogo e conseguir mais uma vitória junto da nossa torcida. Eu não vou nem pedir para convocar eles, né? Os caras vieram aqui, imagina em casa. Vai ser É verdade, excelente número da torcida do Vitória na Ilha do Retiro. Coisa louca, eles vão nos abraçar de novo, vão nos deixar dentro do estádio, vão nos deixar em casa,
e espero que eu possa retribuir como a gente vem retribuindo esse carinho, essa loucura que eles fazem com as vitórias e o mais importante, o objetivo alcançado no final do ano. Professor, boa noite. Boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. Ele tá doido pra ir. Um bom filho a casa torna, porque o senhor tem contrato com Vitória até o fim da temporada. E a gente pode esperar um Jair Ventura no esporte em 2026? Existe alguma especulação, alguma negociação? Porque o senhor acabou de falar que é um time que... O senhor acabou de falar que o senhor e a sua comissão técnica traz aquela recuperação para o elenco, consegue ajustar e alinhar. E hoje o esporte precisa disso, dessa reconstrução e alinhamento. Apesar de o senhor estar no Vitória hoje, existe isso, um bom filho a casa torna ou não? Olha, Obrigada. De nada. Sobre isso, em toda a minha carreira, eu nunca falei sobre negociação, as possíveis negociações. Eu acho que fica feio se eu falar isso, parece que eu estou cavando uma situação. O que eu posso dizer é que o meu presidente falou que quer contar comigo em 2026. Eu estou extremamente feliz. Estou extremamente feliz aqui no Vitória. E Fábio Mota falou que ele vai ficar independente do que aconteça, né? Mas também fui extremamente feliz no esporte. Tô ficando bom em responder sem responder, né? Ficou bom, foi boa. Foi muito bem, diga-se de passagem. Muito bem mesmo. Ué, 10 anos, né, meu amigo? 10 anos aqui já, né? Nessa cadeira aqui. Obrigado. Foi bem. Fim de coletiva de aventura, meus amigos. Se puder, veja o nosso vídeo que saiu logo de noite, tá? Vídeo gravado, não é o corte. Vídeo gravado na Ilha do Retiro pra você assistir. Eu, Gessan, Ítalo Doriano também falou. React da coletiva encerrada. Hoje tem workshop da SAF, a gente não vai transmitir ao vivo, até a Vitória vai transmitir. Não sei nem se eu vou conseguir fazer live pós-jogo, né? Mas... se a galera animar, eu faço uma live depois de Inter 1, Santos 1, por que não? Outro pedido pra vocês, tá? Se você puder, vai aparecer agora a nossa transmissão de Vitória e Mirassol. Como eu não consegui redirecionar a galera depois do jogo contra o Sport, a transmissão não tá com muitos likes. O like faz o YouTube entender que é relevante, manda pra mais gente, a gente fura a bolha, etc. Então, se você puder, meu amigo, por favor também, ou minha amiga, aperta aqui na transmissão Vitória e Mirassol, diretamente do Barradão, equipe completa. Agora eu vou descansar, Gessan, coitado, tá morto de cansado aqui, eu tô gravando ainda aqui. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, meus amigos. Uma boa noite, bora que vai dar vitória. Tá dando certo e vai dar certo. Tem muito conteúdo essa semana, hein? Ative a notificação do canto, só digo isso. Valeu, galera, um abraço, fui, já fui, é nóis.